deserto, e lá ficou por muito tempo, vendo os milagres de Deus, até que um dia Deus chamou Moisés ao monte, e lá no monte escreveu com o seu dedo em 2 pedras a sua lei, para que o seu povo, agora quando tomasse posse da Canaã, tivesse leis. E aí começa os 10 mandamentos. Veja a introdução da lei. Eu sou. Eu sou. Esse termo, eu sou, é o mesmo termo de Êxodo capítulo 4. Quando Moisés ainda estava lá no deserto de Midian, pastoreando as suas ovelhinhas com o seu cajado nas montanhas, e de repente, uma glória do céu invade um pezinho de árvore, chamado sarça, e fica incandescente, mas não a consumindo. E o Moisés, à distância, olhou aquilo e ficou encantado. É um fenômeno, e foi atraído ao fenômeno. Ao se aproximar afoitamente, uma voz saltou dali: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar aqui é terra santa. E o Moisés tirou e entrou, e cadê o ser que falava com ele? Não tem ninguém. E a voz intensifica no diálogo. E o Moisés não é convencido de que deveria ir ao Egito. Um milagre aqui, outro ali, mas ele não se convence. Daqui a pouco, ele diz: posso pegar meu irmão para ir comigo até o Egito? Pode. Mas espera aí, quando eu chegar lá e o meu povo perguntar quem me enviou, qual deve ser a minha resposta? E a voz diz: diga que o eu sou enviou você. Tá bom. E aí ele foi lá em nome do eu sou. E fez tudo o que fez. Os séculos passaram. Este eu sou, que baixou na sarça, agora em carne baixou na terra. E se auto-intitulou o tempo todo para os seus seguidores, para o povo, para os líderes judeus: eu sou. E eles queriam matar Cristo, porque entendiam que era um farsante. Mas ele insistiu: eu sou. Um dia, ele fez um discurso poderoso, profundo, depois que perdoou a mulher pecadora. Todo mundo ficou atordoado com a profundidade do discurso dele, que era um discurso de revelação de quem ele era. Ele disse: se vocês não acreditarem que eu sou, está bem maiúsculo lá aos nossos olhos, em João capítulo 8, se vocês não acreditarem que eu sou, morrerão nos vossos pecados. E aí ele continua o discurso. Chega lá no finalzinho do capítulo 8, ele disse assim: antes que Abraão existisse no planeta, eu sou. E eles ainda não pegaram. Pegaram em pedras para matar o Senhor. Bom, os 10 mandamentos lá no topo do Monte Sinai começaram da seguinte maneira: eu sou o Senhor teu Deus. Os 10 mandamentos começam com Cristo, amigo, com o Redentor do mundo, com o Salvador do mundo. Começa com a graça redentora, libertadora.
se a pessoa não se libertar pela graça de Jesus, jamais vai ser um servo leal de Deus, obediente, irrestritamente. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha a redenção aí, de maneira profunda, ampla, alta. Eu sou o libertador de vocês. Eu sou o salvador de vocês. Eu tirei vocês da escravidão. E agora, porque vocês são livres, faça isso, isso. A lei não escraviza. Ela mantém a liberdade. Só é escravo quem transgride. Eu ando para cima e para baixo, você também. Mas o ladrão não. O ladrão se esconde o tempo todo. Quem deve se esconde o tempo todo. Só vive de cabeça erguida, feliz da vida, quem é obediente. Então é possível, veja, pegue a tese, esses são exemplos. É possível verificar nas leis, nos códigos do Antigo Testamento, a redenção de Deus. Está lá o tempo todo, intensamente. Tá? Então, quando você olhar para o texto, para a história, estamos vendo aqui as histórias, verifique que há sempre um padrão. Deus se apresenta, transmite uma missão. Essa missão está recheada da pessoa de Cristo, porque é o mensageiro, e agora aquele que recebe vai transmiti-la de maneira redentiva, nunca condenativa isoladamente. Pode ser que haja condenação, mas ao lado dessa condenação você tem a redenção. Só havendo a teimosia no pecado, a permanência no pecado, a insistência no pecado, é que há a condenação. Mas a redenção caminha sempre junto. Tá? Então a igreja, os mensageiros de Deus, têm essa responsabilidade hoje de pegar isso e transmitir ao mundo redentivamente para a salvação do mundo. Agora eu vou dar um exemplo mais recheado, mais amplo, desse padrão aí, encontrado praticamente em toda a Bíblia. Pega comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 44. Está escrito: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Bem, no verso 44,
Jesus ele está dizendo que todo o Antigo Testamento falou dele, é sobre ele. Tá? Então aqui você tem o Pentateuco todinho, que é a lei de Moisés. Falando dele. Você tem os profetas falando dele. Você tem os salmos falando dele. O que é isso? É o Antigo Testamento. Vamos ler de novo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. 2 pontos. Importava se cumprisse tudo que de mim, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta é a primeira grande seção do Antigo Testamento. Essa é uma compreensão antiga. Todos os mestres antigos tinham esta como a primeira grande divisão da Bíblia hebraica. A lei de Moisés, os 5 livros iniciais, também. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros compreendem a lei de Moisés. Isso aqui. O que Jesus está dizendo aqui? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Eu, o Senhor Jesus, fui mencionado, relatado, falaram de mim nos 5 primeiros livros da Bíblia. O que podemos inferir aqui? Que Moisés, que recebeu as revelações lá na montanha, recebeu todas elas cristocentricamente. Os 5 livros de Moisés são cristocêntricos, portanto redentores, salvadores. Eles não devem jamais serem divulgados, pregados secamente, sem a história da redenção, sem a pessoa de Cristo. Não devem ser divulgados sem o sangue, sem o sacrifício, sem a ressurreição. Ele avança mais. Ele fala, também nos profetas. Tudo que de mim está escrito nos profetas. Os profetas formam a segunda grande seção do Antigo Testamento, que vai de Josué até o último, o Malaquias. Toda essa grade de profetas aí, são dezenas e dezenas deles, toda ela é cristocêntrica. E ele fala mais, nos salmos. O que ele está dizendo aqui? Repetindo, ele está dizendo que todo Antigo Testamento, portanto, toda a Bíblia, que é o que tinha na época dele, inclusive até esse momento aqui, quando ele aparece dentro daquela casa, onde os 11 estavam reunidos, preocupados, agitados, incrédulos quanto à ressurreição do Mestre. Então, quando Jesus aparece ali, até aquele momento, não havia Novo Testamento escrito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a Bíblia é cristocêntrica. Eu sou o centro da Bíblia. Eu sou o centro do Antigo Testamento. Então,
toda história a ser transmitida, toda passagem, todo capítulo, todo preceito, todo conjunto de códigos, tudo, você tem que fazê-lo com esse olhar, com essa perspectiva cristocêntrico-redentora. Cristocêntrico-redentora, cristocêntrico-salvadora, a mesma coisa. Por quê? Porque só assim a pessoa vai compreender corretamente a Bíblia. É o que acontece logo na sequência aqui no verso 45. Então, veja bem, então lhes abriu o entendimento. Estava cerrado, fechado, obscurecido. Então lhes abriu a cabeça, os olhos. Eles não enxergavam a Bíblia dessa maneira, portanto, tinham uma teologia diferente acerca do Cristo, da redenção. Abriu a cabeça aqui, quando Jesus disse o texto anterior: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e os profetas. Então abriu a cabeça. Veja, então lhes abriu o entendimento. Eles não entendiam a Bíblia. Não entendiam a Bíblia. Mas será que é por causa da influência dos fariseus? E aí é uma avenida muito longa, é muito longuíssimo isso. Influência, má compreensão mesmo, os círculos teológicos, sabe? Bem, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluia! Quando é que eles compreenderam as Escrituras? Quando Jesus falou assim: eu sou o personagem central da Bíblia. Quando vocês lerem o Antigo Testamento, é o que quer dizer aqui, leia pensando em mim, no que eu faria, no que eu fiz. E é só a partir de entender que brota no coração do leitor, do ouvinte, a salvação. No verso seguinte, continua o texto não parou, não é um ponto final que tem aí no verso 45, é ponto e vírgula, temos uma sequência aí. E lhes disse: assim está escrito. Aonde que está escrito? Ele está dizendo do que aqui? É sempre do Antigo Testamento. Tá? Então Jesus está dizendo: assim está escrito. Onde que está escrito? Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está escrito no Antigo Testamento que o Cristo, eu que estou aqui com vocês, estava dizendo ele, havia de padecer, isto é, sofrer e morrer, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Segue o texto. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações da terra, começando de Jerusalém. Então agora ele vai dizer que o Antigo Testamento, então, vamos lá, o Antigo Testamento fala dele, o Antigo Testamento fala do padecer dele, isto é, fala da morte dele e da ressurreição. E o Antigo Testamento fala da missão. Aí desse ponto a gente começa a entender os símbolos do Antigo Testamento faz todo sentido. Toda aquela simbologia, tudo aquilo, né?
apontando para Cristo o tempo todo. E pensar que muitas vezes, aqui é uma confissão, né? Quando eu li a Bíblia quando moleque, eu falava, gente, mas por que essas coisas na Bíblia? Para que falar de santuários e tenda na Bíblia? Né? Vamos pôr um negócio. E muitas vezes eu não pulei. Estou sendo honesto, todas as vezes eu não pulei. Eu falei, não. Deixa eu confessar uma coisa para Isso é vocês. muito bastante. Você falou de confissão. Genealogia, por exemplo. Genealogia, para quase todos os leitores, é um fardo. Não é se chega a misericórdia que Fulano gerou fulano, que gerou fulano. dividiu as Outra coisa, quando você pega o livro de Números e outros lá do Antigo Testamento, que começa a falar das cidades, começa a falar de lugares que envolvem montanhas, vales, começa a falar de coisas da natureza, que começa a falar de números. Quando eu falo números é que tribo tal tinha tantos milhares de pessoas, né? Morreram tantos milhares naquela batalha, né? Tantos milhares guerrearam contra tantos milhares, etc. Quando você começa a ler aquilo, na cabeça de muitos isso é um fardo. Mas pesquisas modernas têm demonstrado, por A mais B, que uma das maneiras bíblicas mais convincentes de se ver a história da redenção de Deus está ali. Existem muitas obras já nessa direção. É difícil? É difícil. Mas Jesus, ele sabia muito bem o que estava dizendo. No Antigo Testamento é tudo sobre ele. Faça qualquer dia uma pesquisa sobre o termo percorrer. No Novo Testamento, você tem Jesus percorrendo as cidades tais. Você tem discípulos percorrendo. No Antigo Testamento você tem outros fazendo a mesma coisa, a começar com Abraão, que percorreu toda uma região de Canaã. Você tem o Jonas percorrendo a cidade de Nínive. E você vai ver que coisa encantadora. Quando alguém era convidado a percorrer tal geografia, isto é, perambular, caminhar em tal geografia, realizando a missão de Deus, é porque Deus queria conceder aquele território pleno e completo à pessoa ou à sua linhagem, ou ao seu povo que viria depois. aqui na cidade de refúgio, né? Então, quando Jesus, por exemplo, percorreu toda uma geografia, era um ato de conquista. Quando Abraão percorreu toda uma geografia, era um ato de conquista. Onde pisar a planta dos teus pés. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, saiba do seguinte: tudo que está aí tem sentido. Pega essa tela. Quando você estiver lendo a Bíblia, tudo que está nela tem sentido. Nada é fora do sentido. Nada, nada, absolutamente nada. Nada está lá À toa, nada. E tudo que está ali está de alguma maneira conectado à pessoa de Jesus, à salvação de Jesus e à missão de Jesus.
Então, agora eu acho que estamos prontos para a gente pegar um livro aqui e olhá-lo, pelo menos parcialmente, dentro dessa cosmovisão aí. Tá bem? Abra o livro de Daniel. Daniel. Vou apagar aqui que vou precisar usar esse. Olha os dois caminhos. Não apaga. Então você tem aqui o livro do profeta Daniel em 12 capítulos, tá? O profeta Daniel, ele é visto por muitos especialistas como um tipo de Cristo, um modelo de Cristo. Ele não é o Cristo, é um tipo de, assim como José no Antigo Testamento era também modelo, tipo de Cristo. Assim como o próprio Moisés era um tipo de Cristo. E a história de Moisés é um tipo da história de Jesus. A história de José é também um tipo da história de Jesus. Daniel, ele é visto como um tipo de. O próprio Espírito de Profecia fala um pouquinho sobre esse assunto, não muito, mas diz que Daniel e os seus companheiros revelavam a graça de Jesus aos babilônios. Fala mais algumas coisinhas. Mas Daniel é esse modelo. Ele foi para a Babilônia quando ele era ainda menino. Ele não era nem jovem. Ele era um adolescente caminhando para a juventude, o Daniel. E ele era de uma família real, da tribo de Judá. Isso tudo está no capítulo 1. E ele tinha 3 amigos pessoais, mais íntimos, mais chegados. E ele e os seus 3 companheiros foram selecionados para comporem o departamento de sábios da Babilônia. Então, no capítulo 1, nós já temos um vislumbre assim muito interessante de Daniel como sendo um modelo de Cristo. Embora o que nós vamos ler aqui não é ainda explorado, quero mostrar para vocês uma curiosidade nesse sentido de Daniel como modelo, como tipo de Cristo.
Veja lá o capítulo 1. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, observem bem, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Embora o livro de Daniel vai nos apresentar apenas uma ocasião em que Daniel traz para os seus 3 companheiros um caso difícil, é possível que ao longo da vida e da história de Daniel e dos seus companheiros na Babilônia, Daniel tivesse também partilhado outros momentos difíceis com os seus 3 companheiros. Mas um registro detalhado, como existe no capítulo 2, já é suficiente para a gente ver que Daniel, sendo esse tipo de Cristo, ele era assessorado imediatamente